Hoje o Ligados na Tomada tem o privilégio de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan um mestre, engenheiro e, na verdade, um grande conselheiro para todos nós jornalistas. A gente aprende muito aqui com o Kaique, que é o vice-presidente, olha, tem até que ler, de comunicação da Renault e também o vice-presidente do Instituto Renault, que é mais diretor de comunicação aqui do Brasil. Kaique, o nome é Carlos Henrique Ferreira, mas a gente chama de Kaique. Tudo bem, Kaique? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, Alex. E eu posso até confessar que a pauta do programa ela foi desenhada depois do jantar, no lançamento, acho que foi do Cardian. Né? A gente estava no Cardian, conseguimos aquele finalzinho de coletiva, que você senta para jantar, pegando informações aqui para o Kaique. Eu e mais 2 jornalistas fomos privilegiados com uma aula e eu quero repetir essa aula aqui hoje para o Ligados na Tomada. Kaique, primeiro, a gente esteve em Interlagos durante a Fórmula 1. Eu vejo você sempre foi um grande entusiasta de motorsports. Eu posso até dizer que eu vejo esse entusiasmo tanto com motorsports, veículo, mas também com sustentabilidade. A gente pode chamar de um engenheiro sustentável? Bom, eu gostei do título. Eu acho que sim, mas porque eu acho que esse é um grande lance, né, da Fórmula 1. Que é isso, é desenvolver tecnologias, né? Para pegar um exemplo simples, passamos em 2014, né, de um motor V8, né, 8 cilindros em V2.4, para um motor 1.6, né, do tamanho do motor, maioria dos carros no Brasil, 1.6, 6 cilindros, então um motor, né, que tem uma característica específica para ser mais esportivos, com a ajuda de mais 2 motores elétricos. Só isso fez com que o consumo do carro reduzisse 40%. Então você tem a mesma performance e um consumo 40% menor. Isso graças a esse motor híbrido que é adotado na Fórmula 1 desde 2014. E, Kaique, não é só isso, né? A gente vê a Fórmula 1 e motorsport em geral como um grande laboratório para empresas como o Renault, que tem no seu DNA motorsports, um grande laboratório para as ruas, para o carro de rua. Você enxerga dessa maneira? Sem dúvida alguma. Falei agora do motor, né, que é o motor híbrido que a gente adota na Fórmula 1. Tem várias e várias tecnologias que já estão presentes nos carros de rua. Né? No Cardia que a gente compra hoje, lançado esse ano, tem várias tecnologias, seja em termos de materiais, seja em termos de soluções realmente da injeção, solução da gestão do motor, a parte de economia de energia, né, que a gente fala hoje, que é economizar a energia do motor a combustão para ele gastar menos e, consequentemente, emitir menos CO2. Tudo isso vem sim das pistas. Mas tem outros exemplos mais simples até, né? Você pega o freio a disco, sem entrar na tecniquez, todo carro hoje tem freio dianteiro, a disco. E isso nasceu na pista, para ter maior performance e tudo isso. Então, você testa, desenvolve nas pistas, para depois trazer essa tecnologia para as ruas. Eu acho que é uma assinatura bem legal. E eu estava comentando com você de um exemplo de Terra Brasilis e uma experiência que eu tive com um engenheiro da França. Eu participei da última etapa da Fórmula E o ano passado em Londres. E do meu lado, ou seja, meu parceiro ali de sala de imprensa, um francês que lidava com altíssimas tecnologias e estava na Fórmula E exatamente para ver esse ambiente e para falar de matrizes energéticas. Eu conversando com ele sobre as matrizes energéticas que a gente tem no Brasil, ele ficou meio indignado de ouvir que algumas empresas já falavam, alguns engenheiros já falavam em hidrogênio, que eles têm que falar lá para impulsionar a eletrificação, sendo que a gente tem uma matriz energética muito grande, que é o etanol, e já há muito tempo. Como que você vê essa história de matrizes energéticas aqui no Brasil e globalmente? Bom, acho que primeiro o gancho é interessante, porque hoje o momento da indústria automotiva mundial, né, é um grande desafio. E eu, como engenheiro, você disse aí, a gente vê isso de uma forma muito bacana. Porque a engenharia tem, sim, né, essa missão de trazer soluções. E no campo energético, hoje, as soluções são várias. Então essa eu acho que é a primeira mensagem. São várias. A gente tem desde o carro, né, híbrido, flex no Brasil. Vamos falar do etanol aqui daqui a pouquinho. Aí os vários tipos de híbridos, né? O híbrido micro-hybrid, mild hybrid, o híbrido full, o híbrido plug-in. Então são várias soluções. O carro a hidrogênio, tem o hidrogênio que é utilizado para produzir energia elétrica, que já temos essa solução, por exemplo, na Europa, no Master, né, a nossa van grande. Então o que acontece hoje é um grande desenvolvimento de tecnologias de ponta. De novo, a Fórmula E, que você citou, a Fórmula 1, servem para isso também. Então, é bacana deixar esse conceito, eu acho. Não há uma solução. Há várias soluções e cada uma delas vai ser melhor ou pior para determinado mercado, para determinada maturidade de mercado, para determinado segmento de mercado.
E aqui no Brasil nós temos essa vantagem realmente do etanol. Por que o etanol é bacana, né? E aí é realmente uma solução considerada renovável e de baixo impacto de carbono. Acho que vale a pena comentar, né? Porque a gente vê muito falar desse negócio do impacto de carbono, do CO2 e tudo isso. Vale dizer que as leis de emissões, né, que foram utilizadas já no Brasil desde 88, quando entrou a primeira fase de emissões, hoje a gente tem uma lei de emissões de poluentes basicamente igual à Europa, Estados Unidos. A diferença é por causa do combustível. Então, estamos super rígidos com relação à lei de emissões. Quando eu falo lei de emissões, quer dizer o quê? Lá no escapamento do carro a combustão, saem gases, monóxido de carbono, né, hidrocarbonetos e tal. Tem aldeídos, vários gases. E alguns deles, como monóxido de carbono, CO, né, ele é nocivo à saúde. Então, esse a gente tem que reduzir ao máximo a sua emissão. E aí tem injeção eletrônica, injeção direta, catalisador, tudo isso. E os níveis hoje são muito baixos dos gases poluentes. Existe um outro assunto que é gases de efeito estufa. É um outro assunto. Tem todo um estudo, de vários estudos, na verdade, que diz que alguns gases, nos últimos anos, nas últimas décadas, têm sido produzidos em maior quantidade e o acúmulo deles na camada, né, atmosférica do globo, ele faz com que, depois que o Sol bate na Terra, né, a luz solar incide, né, na superfície da Terra, parte dela é refletida e deveria sair do globo. E tem uma blindagem. E tem uma certa blindagem, esse é um bom termo. Isso é feito por alguns gases. O CO2, né, que é o dióxido de carbono, é um deles. O metano é outro deles. Tem vários gases, alguns, não tantos, que são responsáveis hoje por esse efeito estufa. A Greta não está tão errada? Não, então vamos lá. A teoria é essa. Só que o CO2, por exemplo, ele não é nocivo à saúde. Então ele não é um gás tóxico. Está cheio de CO2 na atmosfera, sempre esteve. Esse é o ponto. Então ele não é nocivo, igual o CO. O CO é super controlado. O CO2, qualquer queima que haja, emite CO2. Ponto. E o carro funciona o motor a combustão, gasolina mais oxigênio ali, queima, faz a reação, emite CO2. Então tem um trabalho para reduzir a quantidade de emissão de CO2. Mas se a queima, há emissão de CO2. Esse é um ponto. Então o que vem sendo feito com os carros elétricos, híbridos e tudo isso, é que quando você reduz a queima do combustível, consequentemente, você reduz o consumo de combustível, né, para o cliente final, é isso na prática, você emite emissão de CO2. Então tem uma série de leis em todos os mercados hoje que vão sendo cada vez mais rigorosos na redução desse CO2. Esse é um ponto. Mas por que o etanol é bom? Ele emite menos CO2? Não é que ele emite menos. Esse é o ponto. Ele emite praticamente igual à gasolina. Porém, para se produzir o etanol, você tira, no Brasil, né, principalmente, de cana-de-açúcar, ou até mesmo de milho. Hoje em dia também já está se fazendo no Brasil. E ali, vamos lembrar lá da nossa, né, segunda série, né, que era né, no nosso tempo, né, Alex? Isso. O que acontece? Quando a cana-de-açúcar, qualquer vegetal, né, cresce, que tem, né, as folhas verdes, ela realiza fotossíntese. Ou seja, está crescendo, ela absorve na fotossíntese CO2. Então, ao crescer, a cana-de-açúcar absorve CO2, você pega a cana-de-açúcar, produz etanol, queima o etanol no motor do carro e emite CO2. Mas o balanço é zero. Você não está emitindo novo CO2 na atmosfera. Emite e absorve, emite e absorve. Então você pode plantar cana indefinidamente, então ele é renovável, e você não tem impacto de nova emissão de CO2, porque ele absorve o CO2 quando ele está crescendo. Então esse é o grande lance do etanol, que é fantástico realmente do ponto de vista de não emitir CO2, né, a balança é zero, e de ser renovável. Você não precisa extrair o petróleo, destilar e emitir CO2. Né? Então, falando do petróleo, é isso. No petróleo acontece outra coisa. Você está sempre extraindo o petróleo, destilando e emitindo. Só emite, e não resgata CO2. Então, o etanol realmente é uma das soluções muito bacana, e aqui crédito, né, total para a engenharia brasileira, que ele criou o Flex, né, há 20 anos, fomos pioneiros nessa tecnologia, temos realmente uma tecnologia de produção da cana-de-açúcar muito eficiente,
né, a maior produtividade por hectare, né, quadrado do mundo é brasileira, e muita coisa boa vindo por aí. Hoje eu tive uma palestra recente da Única, ela falando isso, que nos próximos 10 anos, com a mesma área plantada, deverá se dobrar a produção de etanol, com a mesma área plantada. Né? Então, você vê que tem um potencial ainda de crescimento com a utilização da tecnologia, né? O nosso agronegócio, né? Falando em geral, muita pesquisa, Embrapa, então muita coisa bacana, e o Brasil realmente é referência nisso. Então, sem dúvida, como eu disse no início, são várias soluções, cada uma mais adequada a determinado tipo de mercado, e o Brasil tem essa grande vantagem, né, de ter aqui uma produção de um biocombustível, que a gente domina a técnica do motor também não é um problema, sabemos fazer motores que funcionem, né, a gasolina, a etanol, ou até mesmo com a mistura dos dois, que é o motor flex, e temos aí um horizonte muito bacana de poder ser decisivo até, né, na nossa contribuição para a redução de emissão de CO2 no cenário mundial. E, Kaique, uma virada de chave muito grande que a indústria teve e que você participou disso, eu sempre vi você durante as nossas coletivas de imprensa levantando essa bandeira, que é a eficiência energética, quando veio numa época que a gente falava muito dentro da indústria de downsize de motores, materiais mais leves, ou seja, aquela visão que tinha antigamente do turbo, né? Que tinha uma coisa até errônea no começo, mas como turbo? Turbo, o cara já associava um V8 com um turbo diferente hoje, né? Que você tem uma entrega de potência com rotação mais baixa, ou seja, tem melhor eficiência energética, menor custo de combustível, o CX também muito importante, coeficiente aerodinâmico. Essa conscientização, ela veio por parte das montadoras ou você acha que foi uma demanda global ou do público que falou, não, eu sou um cara mais conscientizado com o ESG, com a preocupação com o meio ambiente, ou é uma coisa também do bolso? Eu sempre fico nessa dúvida, se a conscientização ela não é mais forte quando tem impacto direto no bolso, como vocês que têm carros de entrada por 70, 75 mil reais, que é uma linha de acesso para esse primeiro carro do jovem. Como que você vê essa história? Olha, tem os dois lados. Primeiro, de novo, a indústria, né, é a motriz da desenvolvimento de tecnologias. Então, estamos sempre pesquisando, são milhões de investimento. Eu acho que vale ela citar... dita o mercado? Vale citar. Na verdade, há um movimento, né? Um movimento que tem, sim, a parte da montadora, como eu estou dizendo, os fabricantes, por dizer, nós temos 1.000 engenheiros aqui em Curitiba. Né, o centro de engenharia aqui fantástico e tal. Nós temos escolas de engenharia muito competentes. Porém, há sim também um movimento do governo, a legislação, seja do ponto de vista de emissões, seja do ponto de vista de segurança. Então, se você pegar hoje um Kwid, o carro, né, um dos mais baratos do mercado, o mais barato, né, em vários momentos e tudo. Se comparar ele com um carro popular da década de 90, né, por exemplo, quando começou a história de carro popular, 1.0 e tudo isso, ele hoje é 1.0. Porém, o primeiro 1.0 é com carburador e tudo isso, super ineficiente. Certamente com nível de poluição, eu diria aqui de 10 a 15 vezes maior do que o carro hoje, mais do que o dobro de emissões do que um Kwid hoje. Mas não é à toa. O Kwid hoje, ele tem, do ponto de vista de emissões de poluentes ou de exatamente a parte ecológica, né? Um motor 3 cilindros, totalmente em alumínio, produzido em Curitiba, com uma injeção eletrônica de última geração, direta, com o auxílio de um sistema que chama Start-Stop. Por exemplo, é um sistema que visa o quê? Quando o motor está funcionando, tem vários outros acessórios, né? O alternador, para funcionar o farol, tem um monte de coisa ligada ao motor, que faz com que ele consome mais combustível. Se tem determinado momento que não precisa aquilo funcionar, você desliga. Economiza combustível e faz ele ficar mais eficiente. É uma tecnologia da Fórmula 1. Esse é um exemplo bom de tecnologia da Fórmula 1. A gente tem o Energy Smart Management, que é isso também. Então, sem querer entrar no Tecniquez, são vários sistemas que tornam um motor 1.0 hoje muito mais eficiente. Uma centralina de eficiência. Como a gente fala, uma centralina da Fórmula 1 tem uma centralina de eficiência. Muito boa a referência que você está dando a isso. Tem uma inteligência, e hoje a gente sabe a eletrônica, né, a tecnologia, ela é fantástica. Então você tem hoje uma velocidade de processamento muito maior, uma capacidade de armazenamento de informações, de dados muito maior, num espaço menor. Então a tecnologia hoje te oferece, a eletrônica te dá uma precisão no funcionamento do motor muito maior, faz com que você emite muito menos, seja mais
potente e tenha mais torque, né, que é o que o cliente usa no dia a dia também. Você pega um motor 1.0 da década de 90, 30 anos, nós estamos falando, ele tinha ali seus 54 cavalos, por aí. Hoje o motor desse 1.0 tem 80 cavalos, 70 cavalos, ou seja, mais de 50%, 70% a mais de potência e muito mais de torque, que é o que o cliente vê. Então você tem uma tecnologia hoje que faz o motor ser mais eficiente do ponto de vista de consumo, mais performante, né, do ponto de vista de desempenho. Para o cliente, ele só vê todas essas vantagens, mas não é por acaso. De novo, muita tecnologia, injeção direta, start-stop, OSM, toda a parte do motor em alumínio, fabricação já é mais precisa. Entendeu? Que a manutenção, antes, né, você tinha muito mais manutenção, muito mais problemas até mesmo de motor. Hoje, isso não é a realidade. Vale o mesmo para a segurança. O carro da década de 90, comparado com o de hoje, é completamente, infinitamente mais inseguro. Né? Porque hoje você tem tecnologia, seja de segurança passiva, né, de quando você bate o carro, de estrutura, tudo isso, também ativa, né, para evitar o acidente, e a passiva, que depois que bateu, para proteger o ocupante. Então você tem desde o Quid, de novo, tem de série um sistema de segurança ativa, que é o ESP, né, a sigla. Um sistema que controla a estabilidade, né? Stability Program, né, que a gente chama. Então o que acontece? Se o carro tiver uma tendência a derrapar, ele controla o carro e não derrapa. Junto com obviamente, né, o ABS, né, o Anti-Lock Brake System, o sistema que evita o travamento das rodas. Isso é de série no Quid. Ele tem 4 airbags. Então, hoje é um objeto completamente diferente. Então, óbvio que ele é muito mais seguro, polui muito menos. É até um tema interessante para a gente começar a falar, por que não, uma renovação de frota. Se você tira um carro da frota de 15 anos de idade e substitui por um atual, você já tem uma eficiência energética e uma segurança muito maior nas ruas. Kaique, há quanto tempo você está no setor? Poxa, mais de 30 anos, vai, vamos deixar assim. Vamos deixar por 30 anos, por 3 décadas. Desde estagiário de engenharia mecânica no setor, né? E aí, felizmente, toda oportunidade. Trabalhei na área de pós-venda, logística, desenvolvimento de produto por muito tempo. E após a parte de desenvolvimento de produto, com experiência, felizmente, também grande oportunidade internacional, acabei entrando na área de comunicação e realmente me apaixonei pela área, que é fantástico, né? A gente poder trazer a informação, né, o mais correta possível. Felizmente, contamos, né, com um jornalista do seu gabarito para poder Puxa, muito comunicando. Kaique, dessas 3 décadas, qual a maior evolução, qual a maior disruptura que você viu da indústria automotiva? Olha, é difícil falar uma. O que acontece hoje é que é isso. A tecnologia que nós temos disponível hoje, a teoria de como fazer até já existia. Né? Vou tentar fazer um exemplo simples. Falamos aqui do carburador. Mistura o ar com combustível, é a função do carburador, na medida certa para poder fazer a queima, né, e o motor funcionar. Hoje, com uma injeção eletrônica, né, com a parte da gestão da ignição eletrônica, muito mais precisa. Você não faz hoje um simples jato, você faz inúmeros jatos de combustível, microjatos dentro do motor, com uma precisão muito grande. E não é uma única forma de fazer. Depende da situação do motor, depende da velocidade do motor, depende do carro, né? Depende da temperatura, depende de tudo. Então os parâmetros são todos analisados continuamente para naquele momento, naquele instante, trazer a melhor mistura ar-combustível e fazer com que o motor funcione da melhor forma. Então a tecnologia, a eletrônica, eu diria, é o grande responsável por essa evolução tecnológica que nós temos. Isso vale na parte do motor que eu citei, vale para a segurança, ABS, ESP, airbags, tudo isso é através de uma gestão eletrônica de altíssima velocidade e altíssima precisão. Então, a teoria já existia. A evolução é exatamente na precisão do funcionamento de todos os sistemas do carro. Eu acho que mudou também, dentro dessa evolução toda que você fala, um pouco da evolução do mindset do brasileiro. Eu vou dar um exemplo para você. Eu era moleque em Santos, meu pai tinha um Impala 59 que chamava de hidramático, né? Ele era automático. E ele de vez em quando ia buscar na escola. As crianças que tinham aquele revezamento e levar para a escola, um dia a mãe de um deles perguntou para um dos meninos, meu colega de escola, se meu pai era aleijado. Olha só, porque era um carro automático, como um carro automático. E eu vi uma demora, um gap muito grande para o carro automático, ou seja, o câmbio automático, ser aceito no Brasil e conseguir ter um custo muito próximo do câmbio manual.
Para você, essa mudança também dentro da indústria, ela teve um custo alto e hoje a gente já consegue balizar isso, o carro manual com basicamente o mesmo preço do carro automático, como outras tecnologias entregues? Excelente ponto, Alex. É realmente algo que mudou completamente o desejo, mindset também, né? O comportamento do consumidor. Mas aqui eu pego também algum exemplo histórico nessa linha que você pegou, que eu acho que o cliente ele vai querer sempre o conforto, né? Quanto ele vai começando a conhecer sistemas que trazem um conforto para ele, é difícil voltar atrás. Né? Vamos aqui justificar nossos cabelos brancos e falar, lá atrás, os carros da década de 90, vou pegar como referência novamente, a maioria não tinha direção hidráulica. Eram carros mais leves e tal, pega os carros 1.0, né, para pegar a gama de entrada, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, não tinha trava elétrica de porta, tinha carro 4 portas, mas não tinha trava elétrica de porta. Do jeito que isso começou a ser oferecido e o cliente conheceu, o cliente não deixa de comprar aquilo mais. Né? Aí eu pego de novo o exemplo do Kwid, que é o nosso carro de entrada. Hoje ele tem de série, eu já falei, SP, tudo isso, 4 airbags, mas tem também de série a direção elétrica, que é a última tecnologia, ou vidro elétrico, trava elétrica de porta. Não existe Kwid sem isso. Então o cliente passa a conhecer, né, uma tecnologia de conforto, de segurança, ele não volta atrás. Ele vai sempre querer aquilo dali para mais conteúdos de conforto, de segurança e de tecnologia em geral. E no caso do câmbio automático é a mesma coisa. Câmbio automático, você citou o iDramático, na verdade isso, não sei se você sabe, se é uma marca. Um dos fabricantes americanos, onde isso começou, registrou essa marca, né, e aplicava essa solução. Que, na verdade é um câmbio que ele consome muita energia. Ele tem uma perda de funcionamento muito grande nos Estados Unidos. Motores enormes. Essa perda do câmbio automático não é nada. Não significa nada. O consumo de combustível nessa época não era um ponto relevante. E o custo era muito baixo do combustível também, né? O custo muito baixo. Aí começa a chegar, como sempre, a tecnologia no segmento alto do mercado. Né? Os carros mais caros, começa a ver isso. E aí você vem com essa tecnologia do câmbio automático. E o cliente começa a conhecer. Um cara, às vezes, um cliente compra um carro usado com câmbio automático. Poxa, não, eu agora não vou sair mais do câmbio automático. E sim, grande evolução, inclusive, de soluções. Aqui também no câmbio automático, vale o que eu falei para soluções também em relação aos tipos de motores ou de eletrificação. São hoje várias soluções de câmbio automático. Tem o iDramático, como você disse, né? Soluções que usam ali o óleo, né? O câmbio com óleo no meio, um sistema ali de conversor de torque para fazer o câmbio automático funcionar. Aí depois nós vimos o aparecimento do câmbio que usa uma correia, né? Os CVTs, né? Muito famosos, também muito usado hoje em vários mercados. CVT é uma sigla, né? Continuously Variable Transmission, né? Ou seja, variação contínua da transmissão. São dois cones que vão variando continuamente a relação da transmissão, fazendo o câmbio automático. Você que gosta de competição também, chegou a ser testado na Fórmula 1, um ano isso, mas não foi utilizado. É um outro tipo de câmbio automático. Ele tem uma eficiência energética melhor, ou seja, ele não gasta tanta potência e combustível como o iDramático daquela época, porém ainda tem um certo desgaste, um certo consumo a mais de combustível. E aí pintaram outras soluções, né? Foram desenvolvidas outras soluções. Uma delas é o câmbio mecânico normal, vamos dizer, automatizado. Você tem ali dois robozinhos, um que pisa na embreagem e o outro que passa o câmbio. Isso funciona, é o que a Fórmula 1 usa hoje, até hoje, só que na Fórmula 1 com uma velocidade incrível. O piloto não sente isso, mas são câmbios utilizados para 3, 4 corridas, né, com alto custo. Para o cliente final, essa solução não foi tão boa assim, não foi bem percebida. E aí chegamos àquela que é considerada hoje uma das soluções de futuro. E a vantagem de ser um câmbio mecânico é porque consome menos combustível. Aí chegamos à solução exatamente do Kardian. Kardian, lançado esse ano, tem um câmbio que a gente chama aí de dupla embreagem. Então, sem querer entrar no tecnicismo, o sistema de dupla embreagem, ele faz com que a troca seja muito rápida, o cliente não percebe, né, aquele momento da troca. Eu tive a oportunidade de testar o carro, muito suave. Então ele não tem esse momento, o cliente percebe a troca de marcha. Não perde torque. Não perde torque, exatamente, que seria, né, aquele momento incômodo. Isso. Então ele não traz um momento incômodo. E traz a grande vantagem, por ser mecânico o câmbio, né, com engrenagens e tal, o consumo de combustível é baixo. Ele não tem um maior consumo de combustível se comparado com câmbio manual tradicional.
Esse é o grande lance. Então, hoje é uma solução que é ESG também, né, para pegar a sua expressão, né, Alex? É uma solução de baixíssimo consumo de combustível, até ao contrário. Como, de novo, tem uma gestão eletrônica super eficiente, se você pega o Kardian hoje com um câmbio dupla embreagem e pega o Kardian hoje manual, né, com câmbio manual, com uma embreagem só, né, o mais tradicional, o mais simples que existe como solução, ele, com câmbio manual, que nós lançamos recentemente, consome mais do que com câmbio dupla embreagem com gestão eletrônica, né, o automático para o cliente final. Porque a gestão eletrônica é muito bacana, é muito eficiente. Então, chegamos, depois de todas essas evoluções, ainda há carros que utilizam, né, os câmbios hidramáticos ou, né, os tradicionais automáticos, né, com conversor de torque, porém, é um desperdício de combustível muito grande. Então, motores grandes, segmentos mais altos, em que essa diferença não vai fazer tanta diferença do consumo, tudo bem. Mas os motores menores, mais eficientes, né, que hoje nós temos 1.0 turbo, que você citou, 1.3 turbo, né, não se admite usar soluções que você faz todo um trabalho no motor para reduzir o consumo. Se você põe um câmbio que consome muito, não adianta nada, seu conjunto não é eficiente. Kaique, a gente teria muito mais assunto para falar, né? Eu tenho uma lista aqui muito grande ainda, eu quero você de volta para a gente falar de racing, que a gente falou muito pouco do DNA da Renault, então está feito aqui o convite, mas eu quero dedicar o programa de hoje, que está sendo gravado no dia 4 de novembro, para o seu Tuta, que acabou de nos deixar. Ele é o patriarca aqui da Jovem Pan. Foi ele que há mais de 80 anos criou toda essa história, uma história que vem desde a época de TV Record, Rádio Pan-Americana, com um DNA muito forte em motorsports, em futebol. Ele sempre foi um incentivador de tudo isso que a gente está vendo agora, até dessa área digital. O seu Tuta que começou foi ideia dele com a continuidade do Tutinho. Então, o Ligados na Tomada de hoje é uma homenagem ao seu Tuta, o nosso grande mestre. Muito obrigado.